Primeiramente, dar boa noite, a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Dizer que é motivo de muita alegria, mais uma vez, estar com os irmãos aqui em igreja, louvando ao Senhor, adorando o seu santo nome. E vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 1, do verso 22 ao verso 27. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 27. O tema da mensagem nesta noite é a perseverança na salvação. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? O ano é 1517. Um monge agostiniano chamado Martinho Lutero está estudando o seu doutorado em teologia bíblica e está aprofundando cada vez mais na carta de Paulo aos Romanos, carta muito conhecida dos irmãos, por alguns teólogos até chamada de o Evangelho de Paulo, a mensagem da salvação proferida pelo apóstolo Paulo. E logo ao iniciar a sua mensagem e logo fazer a sua leitura, ele se depara com Romanos 1,17, que diz no seu final que o justo viverá pela fé. Então ele começa a rever o que está acontecendo ao redor da sua vida, ao redor do seu mundo, na Alemanha, no castelo de Wittenberg. Um padre, Johannes Stetzel, está vendendo indulgências, está oferecendo salvação através de dinheiro. Ele diz que se você colocar uma moedinha no seu cesto, você poderá livrar uma alma do purgatório ou até mesmo do inferno. Esse homem está lá fazendo essa propaganda. Mas chega um momento que Lutero, ao deparar-se com essa questão, viver pela fé e não por obras, e ele entende que esta prática de indulgência, de cobrar para retirar mortos do purgatório não é bíblica, não tem base bíblica. E ele começa a se debruçar sobre esse assunto e ele afirma a seguinte frase: somente a fé, ou seja, somente pela fé somos salvos por Jesus. Você pode ler e confirmar isso em Efésios capítulo 2, do verso 8, que diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé, pela graça. Então ele, analisando esse cenário de corrupção dentro da igreja, ele começa a dizer: olha, tem algo errado aqui, precisa ser mudado. Precisamos reformar e trazer de volta a igreja de Cristo à sua forma original, entendendo que a salvação é pela fé. E glória a Deus por isso que este homem trouxe esse mandato, essa ideia de salvação pela fé. E ele traz uma revolução na sua época, e a igreja se divide porque ainda entendem que a salvação é por obras. A única forma que nós podemos entender que a salvação é por obras é não por obras, mas pela obra de Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas obras. As nossas obras não nos trazem salvação. O mérito da salvação está em Cristo, não em nós. Mas ao perceber e continuar lendo a Bíblia, ele lê Gálatas também, que trata sobre esse assunto, mas ele chega na carta de Tiago e ele vê como se fosse uma espécie de conflito, uma contradição. O Tiago está dizendo aqui que a sua religião, a sua fé, a sua salvação é trabalhada através das obras. E ele fica impressionado com aquilo. E como conciliar, então, Romanos com a carta de Tiago?
E, posteriormente, os reformadores entendem da seguinte forma. Eles começam com o seguinte tema, a chamada afirmação: a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Se você é salvo em Jesus, você irá perseverar na caminhada de fé. Porque muita gente acha que é só levantar a mão e dizer aceitei Jesus e não há mudança de vida, não há transformação de fato, não há conversão, há apenas adesão ao Evangelho. Eu vou ficar adepto a uma determinada igreja, vou aderir, vou até batizar, mas de uma maneira formal. Mas continua vivendo as suas práticas religiosas, continua vivendo a sua vida do jeito que estava. Então, é entendido o seguinte: se você é realmente salvo em Jesus, tem que haver mudança. Nós somos salvos pela graça, mas essa graça ela é afirmada todos os dias da sua vida, quando você pratica as boas obras, quando você vive uma vida dedicada a Jesus. Isso sim vai mostrar ou atestar que você é salvo. E quando eu coloquei o tema dessa noite de a perseverança na salvação, é este atestado que Tiago fala. Se você realmente é salvo, você tem que mostrar mudanças. E é interessante, meus irmãos, o termo que está aparecendo na tela é parousia. É um termo grego que era utilizado quando uma pessoa vinha de uma guerra comunicar que um determinado grupo venceu, o seu exército venceu uma guerra, ou seja, ele vinha triunfante, dizendo: olha, estou voltando agora porque houve vitória. Esse termo é utilizado para determinar a volta de Jesus na Bíblia. É sempre utilizado esse termo. E quando se fala em volta de Jesus, existem épocas que a igreja está mais atenta, mais esperançosa, mais firme, entendendo que Jesus irá voltar. Existem tempos que as pessoas se esfriam e já não creem mais em Jesus, ou na sua volta, na sua segunda vinda. Dessa forma, meus irmãos, nesse período da Bíblia Sagrada, existiram dois tempos assim. Um tempo em que a igreja estava fervorosa, crendo que Jesus iria voltar, estava ativa no ministério da palavra e vivendo o cristianismo de fato. Existe um tempo que a igreja começa a se esfriar, ela começa a relaxar e a entender: não, Jesus não vai voltar mais agora não, eu posso viver a minha vida, fazer tudo do jeito que eu quiser, que Jesus não irá voltar. Interessante que na mesma Bíblia Sagrada e no mesmo período que nós chamamos de período apostólico, você vê Atos 2, 45, 46, do verso 45 e 46, a seguinte frase, texto bíblico: e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse é o primeiro período. A igreja está fervorosa, a igreja está atenta, está aguardando, ela já não se preocupa mais com nada na sua vida, a não ser a esperança da volta de Jesus. Mas existe um segundo momento que próprio Tiago, um momento mais tardio, que ele diz no capítulo 2, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar pessoas com parcialidade. Já começa a vir problemas na igreja. Porque se você entrar na sinagoga de vocês e um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica aqui em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Então perceba que no mesmo período, chamado período apostólico, haviam duas igrejas, dois momentos da igreja. Uma igreja que perseverava unida, unânime, que acreditava na volta de Jesus iminente, e uma igreja que já não estava mais preocupada, uma igreja que deixava ficar relaxada com essas questões e deixava passar batido tudo, entendia que já não havia mais a esperança na volta de Cristo. Então você percebe que nessa mesma igreja existem ricos e pobres, pessoas avarentas, pessoas egoístas, e é disso que Tiago está tratando, porque seria muito simples só dizer que eu sou salvo em Jesus e não haver mudança de vida. Seria muito estranho até você falar que é salvo e não haver a verdadeira mudança em Jesus. E o primeiro item dessa noite fala sobre praticantes da palavra. O apóstolo Tiago, ele fala sobre praticantes, não apenas ouvintes da palavra. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
É interessante que as pessoas estavam egoístas na igreja. Você percebe no capítulo 2 que havia diferenciação entre o rico e o pobre, havia diferenciação entre aquele mais abastado e aquele que não tinha dinheiro. E na igreja já havia isso. Você percebe também em 1 Coríntios, no capítulo 11, 12, ele vai tratando sobre essas questões, sobre pessoas que estavam fazendo a ceia do Senhor de forma errada, porque tinham mais dinheiro e davam alimento, mas queriam comer todo o alimento, não queriam deixar nada para o pobre. Então, já começa a haver essa distinção. E o tal do egoísmo, do egocentrismo, já era um problema na igreja de Tiago. Tiago, então, ele escreve essa carta para tratar dessas questões. E ele fala sobre o homem que contempla a si mesmo, retira-se logo e esquece da sua aparência. O homem vaidoso, egocêntrico. Nós temos aqui uma ilustração de um homem que avaliava e analisava diversos quadros num determinado museu. Ele era crítico de arte e ele tinha um problema de miopia. Certa vez ele foi a um determinado museu e ele, ao chegar no museu, esqueceu-se dos seus óculos e começou a analisar quadro por quadro, olhando um a um e dando a sua crítica. Aqui é um problema determinado, faltou mais expressão, faltou mais realidade, realismo. Aquele homem era conhecido pela sua crítica, por sempre criticar e menosprezar os quadros na qual ele falava. E nesse momento, ele chega a um determinado local com uma vista embaçada, com dificuldade, e começa a analisar aquele quadro. O quadro é um retrato de um homem inteiro. E ao analisar aquele retrato daquele homem, ele começa a dizer, olha, esse homem não está bem aparentado, está com o cabelo todo deformado, a sua roupa não combina, está vestido mal, não está de forma correta, as cores não são vivas, não são interessantes, atraentes. E ele sai, analisou aquele quadro e vai até outro local. Quando chega a sua esposa no pé do seu ouvido e diz, olha, você estava olhando a si mesmo, você estava olhando no espelho. Percebam que existem pessoas que estão sempre criticando, estão sempre desmerecendo o Evangelho e desmerecendo as questões de Deus, e esse homem também não era diferente, esse homem era egocêntrico, tudo para ele estava errado, mas faltava talvez para ele olhar no próprio espelho. É o problema da igreja de Tiago, as pessoas não queriam olhar no espelho, queriam olhar sempre e apontar os dedos para as outras, queriam não ser apenas ouvintes, ouviam e não praticavam a palavra de Deus. E isso é muito ruim na igreja, meus irmãos, porque tem muita gente esclarecida, muita gente experiente na igreja, gente que já tem mais de 20, 30 anos, e às vezes é muito ouvinte, é crítica, mas não é praticante. E Tiago nos traz aqui para que nós possamos ser perseverantes na nossa fé, vivemos a caminhada de Cristo, é necessário que nós tenhamos a prática cristã. Então veja que a salvação pela graça e a vida e as obras que você faz através dessa salvação, elas andam de mãos dadas, elas não concorrem, elas não são contraditórias, pelo contrário, uma depende da outra. Se você é salvo em Jesus, você tem que sair dessa noite crendo que você precisa sempre fazer mais pelo Senhor. É importante você ver essa lei. É interessante que muitas dessas pessoas aqui entendiam talvez a liberdade com um termo pior, chamado libertinagem. Entendiam que podiam fazer o que quisessem e porque estavam salvas, não havia mais necessidade de viver uma vida em santidade, buscando ao Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 17, diz, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Muitas pessoas entendem esse texto aqui como liberdade para fazerem o que quiser, do jeito que quiser. Mas, na verdade, a lei da liberdade, ou a liberdade em Cristo, é quando o seu véu é rasgado, o seu véu é retirado das vendas, e você começa a ler a Bíblia Sagrada e entender o que precisa ser mudado na sua vida. A liberdade que Paulo está falando aqui tem a ver com isso. Liberdade agora para poder ler, entender e praticar. Não ficar apenas como ouvintes, como meros ouvintes, como teóricos, mas como praticantes da palavra de Deus. Então, se Deus nessa noite já concedeu essa liberdade, já tirou o véu do seu rosto, que você cada dia mais medite na palavra dele, entenda e procure no seu coração o que precisa ser mudado de fato. Seja praticante da palavra do Senhor. O segundo ponto dessa noite é cuidado com a língua, e talvez por ela nós temos grandes dificuldades, é por ela talvez que nós tropeçamos diversas vezes nas nossas vidas.
Alguns dos irmãos devem conhecer a marca de cigarro, chamado Vila Rica, uma marca antiga de cigarro. Está aí a foto dessa marca. E o que eu quero mostrar essa marca para os irmãos nessa noite? Não apenas trazer a recordação de uma marca de cigarro, não é isso. Eu quero trabalhar com esse texto aqui do propagandista da marca de cigarros Vila Rica, o ex-jogador de futebol chamado Gerson. Ele diz assim: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem, você também, Vila Rica. Será que na igreja, meus irmãos, nós temos alguns crentes Vila Rica ou crentes Gerson que quer levar vantagem em tudo? Será? Fica essa pergunta nessa noite. Gente que só quer usar vantagem, só quer usar a língua, só quer fazer tudo em prol da sua vantagem, para que ele apareça, para que ele seja o centro das atenções. Volto a dizer a questão do egoísmo. Tiago está tratando a questão do egoísmo, ou o interesse pessoal. Como ele diz no capítulo 2, que pessoas que chegavam mais abastadas eram melhor tratadas. Pessoas mais pobres, mais simples, não eram bem tratadas. Já havia problema naquela igreja. Imagina nas igrejas de hoje. As pessoas estão buscando para si vantagens, querem sempre se dar bem, no sentido mais simples da palavra, querem buscar o seu bem próprio, e ao contrário disso, o cristianismo não prega isso, sua satisfação pessoal. Prega a satisfação coletiva. Se você está em comunhão com seus irmãos e com seu irmão e você vê algo de errado, você tem que estar incomodado com isso. Você tem que estar incomodado com isso. Tito, no capítulo 3, verso 2, diz assim: que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Tem gente que gasta mais tempo difamando, menosprezando, criticando as outras pessoas, do que sendo cortês, sendo gentil, sendo amável com o próximo. E a igreja, é necessário que a igreja veja e reveja esse ponto. É necessário que a igreja entenda que nem sempre nós levaremos vantagem em tudo. Não é assim que funciona o cristianismo. As pessoas estão com essa ideia de que eu venho para a igreja e vou ter minha vida transformada, mas vida transformada financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos. A partir de agora eu encontrei um local que vai resolver todos os meus problemas. É esta igreja que muitos, infelizmente, procuram. Essa igreja não é a igreja que Tiago está pregando. Não é a igreja da satisfação pessoal, a igreja do bel prazer, a igreja da alegria, a igreja que eu vou estar sempre contente e eu não posso passar dificuldade. Não é esta igreja que nós estamos vendo nesse texto. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Existem até pessoas que dizem: olha, na Bíblia não se fala nada sobre religião, não existe a palavra religião. Uma vez eu até comentei isso com uma pessoa na internet. Não há menção na Bíblia sobre o termo religião. Vocês estão vendo aqui, é bem claro. Refreia a sua língua e está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Aqui ele está mostrando o que é religião. Existe religião. Tem gente que diz: olha, eu não tenho nenhuma religião. Mas se você se reconecta com Deus, se você religa com Deus, se o seu coração está com o Senhor, você está praticando a religião, você está vivendo a religião. E a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Lembram dessa expressão, perseverança dos santos? Perseverar? É nisso que ele está falando. E existe um termo muito interessante chamado graça barata. A graça barata é gente que está vivendo hoje através desse termo, vivendo uma graça barata, achando que, porque é gratuito, o dom de Deus, a salvação é gratuito, a pessoa pode viver do jeito que ela quiser. Existe, inclusive, no cristianismo hoje moderno, muitas pessoas, artistas, que dizem: não, eu sou evangélico, eu sigo o que os evangélicos falam. E você vê pessoas que não tiveram mudança e transformação nenhuma nas suas vidas. Simplesmente dizem que são evangélicos porque é legal ser evangélico, é bacana ser evangélico. Talvez até favoreça uma pessoa dizer que é evangélico. É um status social hoje que antigamente era ruim, hoje não, hoje é bom. Eu sou evangélico, não, é bacana, então eu tenho um amigo evangélico, eu tenho mais gente aqui que faz parte de uma igreja. Então as pessoas usam até de forma errada. Pessoas vêm para o cristianismo, se convertem a Jesus, ou talvez falsamente acham que estão convertidas em Jesus, simplesmente porque essa graça barata, eu vou ter benefício, eu vou ter vantagens nessa vida. E não é assim que funciona, não é desse jeito.
O Evangelho de Jesus nos traz salvação, vida eterna, esperança, mas é necessário que nós tenhamos a nossa vida focada em Jesus, que nós possamos viver e praticar o Evangelho que Jesus nos deixou, a palavra de Deus, a sua lei. Existe um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, um alemão que viveu na Segunda Guerra Mundial, e ele que cunhou esse termo, graça barata, porque chegou um determinado momento na igreja da sua época, a igreja luterana da Alemanha, que as pessoas começaram a achar que podiam fazer de tudo, viver a vida como quisessem, por conta de uma teologia liberal, por conta de uma teologia progressista, que dizia o seguinte: faça o que o seu coração mandar, faça o que você quiser fazer, fique à vontade, você é salvo, você foi batizado pela igreja, está tudo resolvido. E ele começa a enfrentar um problema muito maior nessa igreja, que essa igreja ficou seduzida por um homem chamado Adolf Hitler. Você sabe muito bem, conhece muito bem esse nome, o que ele fez na história. E essa igreja, ao ficar seduzida e se deixar levar por este homem maligno, satânico, ela começa a dar valor a este homem, Hitler, e começa a colocar num patamar tão elevado que ele se torna, podemos dizer assim, um rei ou governante desta igreja. A partir de um determinado momento, a igreja agora segue as ordens deste homem, ou seja, a igreja naquele momento está se contaminando por esses princípios. Então, a igreja começa a rever princípios cristãos basilares sobre Jesus, a morte de Jesus, e Hitler faz o que quiser, o que bem quiser com a igreja. Uma observação aqui, uma nota de rodapé. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós depositamos a nossa confiança ou a nossa igreja em homens, seja eles quais forem. Quando elevamos os homens a um patamar super elevado, achando que ele é indiscutível e inquestionável. Nós temos que ter cuidado com isso. Ali, naquele período da Alemanha, não eram pessoas que talvez carecessem de educação formal, eram doutores, eram professores universitários, gente que nós consideraríamos inteligentes, sábios, que estavam seduzidos por um homem apenas e deixando-se levar por tudo isso. Dietrich Bonhoeffer, esse homem, esse pastor, ele entende que isso está errado. Ele e outros 2 pastores começam a sair da igreja e criar uma igreja chamada Igreja Confessante, entendendo, olha, o que vocês estão pregando está errado. O que é basilar, o que é inicial e não menos importante, é o que caracteriza a fé cristã, é entender que o nosso rei, o nosso chefe, o nosso governante é Jesus Cristo, e não há outro. Os homens estão aqui, eles vivem, eles têm os seus reinados, eles têm os seus governos, mas Jesus é o nosso rei. Ele é o rei dos reis, é senhor dos senhores. Então, eles começam a fazer essa igreja confessante e começam a declarar o seguinte: nada mais é importante e nada está acima do Senhor Jesus Cristo. Claro, isso causou problema para eles. Dietrich Bonhoeffer foi preso, ficou preso durante anos num campo de concentração e poucos dias antes de terminar a guerra, ele é morto pelos nazistas. E antes de falecer, até mesmo no seu período de prisão, ele conseguiu escrever algumas cartas, e numa dessas cartas ele diz: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem convicção pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Muita gente quer viver no cristianismo, quer viver na igreja, mas quer a graça sem Jesus. Jesus fala que o seu fardo é leve, e eu já preguei aqui sobre a questão do fardo, do peso. Sim, o peso de Jesus é muito mais fácil de carregar, ele nos ajuda a carregar. Mas as pessoas não, as pessoas acham que agora estou livre de todo o peso, todo o fardo. É interessante que aqui no Brasil nós não temos vergonha de ser cristãos, no sentido de podemos professar livremente, glória a Deus por isso. Existem países que falar que é cristão, automaticamente a pessoa ou é presa ou morta. Esse é o peso que Jesus Cristo traz. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se você não faz a diferença no meio que você vive, reveja isso essa noite, reflita sobre isso, reveja, entenda o que está acontecendo na sua vida. Se Jesus Cristo, vivo, encarnado, não faz parte da sua vida, se Ele não está morto numa cruz e ressuscitado, Ele não te trouxe vida eterna, isso trouxe transformação, reveja.
Repense essa noite. Como é que você está vivendo o seu cristianismo? A igreja deve cuidar dos seus, cuidar do próximo, ser cristão. É claro que o objetivo da igreja é proclamar o evangelho a toda criatura e pedir a Deus que todas as pessoas sejam salvas através da mensagem do evangelho. Mas aqui diz que há algo mais para se fazer. Ficar só nesse patamar, nesse pedaço dessa frase é ruim. Você deve praticar a sua religião, e quando você pratica de forma pura e sem mácula com o nosso Deus, é visitando órfãos e viúvas nas suas aflições. É você encarar o seu próximo e entender assim, olha, eu posso te ajudar, mesmo com as minhas dificuldades. Isso aqui não é assistencialismo barato, isso aqui não é você viver simplesmente dizendo que você pode fazer as obras e ser salvo. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos. Uns pregam que a salvação é pelas obras, ou seja, o que eu faço de caridade e esse somatório de bondade irá me salvar. Não é isso que eu estou pregando essa noite. Você é salvo em Jesus, e porque você é salvo em Jesus, agora o seu coração é aberto e agora você faz caridade, você ajuda o próximo por conta dessa salvação, por este amor. Existe um exemplo interessante de um pastor norte-americano que ele relata na sua pregação, o pastor Timothy Keller, em Nova York. Uma menina que trabalhava no estúdio famoso nos Estados Unidos, estúdio de televisão, estúdio de filmagem, e ela comete um erro muito grave. Ela erra aquele erro grave que, com certeza, seria erro tal que ela fosse demitida, fosse mandada embora da sua empresa. E ao ver este erro, o seu superior, um determinado homem, chega para o seu outro superior e diz assim, olha, cometeu-se erro no meu departamento, mas eu assumo toda a culpa. Coisa difícil de ouvir isso, né, meus irmãos? Alguém assumir uma culpa no lugar de outro. E ele assumiu a culpa, e talvez pela sua posição de respeito, pelo seu tempo de casa, ele é admoestado, ele é corrigido, mas não acontece nada nem com ele e nem com a menina que está abaixo dele. E essa menina, ao saber dessa história, pergunta, o que você fez isso? O que te motivou a assumir uma culpa que não é sua? O que você fez? O que há de motivação no seu coração? O que você tem na cabeça? A pessoa ficou impressionada, porque isso não é comum, isso não é normal. E este homem disse, olha, eu estou com a minha vida transformada em Jesus, eu frequento agora uma determinada igreja nos Estados Unidos, e eu entendi que da mesma forma que Jesus se sacrificou por mim, em algum momento da minha vida eu posso me sacrificar por alguém. Não que isto vá me trazer salvação, ou que vai trazer algum mérito, mas eu só estou reproduzindo o que eu aprendi com Jesus. E essa menina, naturalmente, eu tenho que saber o que está acontecendo com esse homem, e assim ela começa a caminhar na igreja, e é salva, é convertida, é transformada pelo poder do Evangelho. Percebam, meus irmãos, que as pessoas hoje só querem olhar para o seu próprio umbigo, só querem olhar para o seu coração, só querem ver a sua vantagem, o que há de melhor para si. Chegam até nas igrejas, né, com um pensamento de mercado. O que essa igreja tem para me oferecer? Essa igreja tem bom louvor, essa igreja tem uma boa música, essa igreja tem uma boa pregação, essa igreja tem um pastor que me assiste ou tem um pastor que não me assiste. O que essa igreja tem para me oferecer? E, na verdade, a pergunta deveria ser o seguinte, eu estou vindo para esta igreja. O que eu tenho a oferecer para esta igreja? O que eu tenho para doar? Qual é o meu dom? Qual é o meu serviço que eu posso oferecer para servir esta igreja e somar com os irmãos? Então, que nessa noite nós saiamos aqui refletindo sobre essa mensagem. Nós devemos cuidar dos nossos órfãos e viúvas, do nosso próximo. Graças a Deus que aqui na igreja está acontecendo um projeto de jiu-jitsu, que a finalidade é essa, é cuidar, é transformar, é trazer atenção a essas crianças que talvez em algum momento não tenham a devida atenção nas suas casas, nas suas famílias. É fazer homens e mulheres que procurem ter um caráter, uma vida melhor, entendendo o ensino correto. Nós ensinamos também a Bíblia para elas, mas eu sempre falo que fica muito preocupado com a questão da salvação, e não é errado se preocupar nisso, mas é você educar, falar do Evangelho e transformar uma realidade, porque não fica a nosso cargo se essas crianças, todas elas, serão convertidas ou não, Senhor. Não fica a nosso cargo. Depende de cada uma dessas crianças. Mas mesmo assim, você trazendo uma mudança de vida, você trazendo uma nova realidade, você trazendo uma perspectiva de vida diferente fora do que ela vive, isso já faz toda a diferença. E isso sim nós estamos praticando o amor
de Jesus. Estamos levando a mensagem do Evangelho, estamos levando a esperança, mas também estamos ensinando valores cristãos até. Existe um teólogo, e ele é conhecido muito por ser um homem muito convicto no que fala, e ele é um homem conservador, era um homem conservador, um homem que não gostava de nenhum tipo de desvio de doutrina, um homem muito sério, chamado R.C. Sproul. Lendo a sua literatura, num livro chamado Somos Todos Teólogos, ele me surpreende, mas me surpreende mesmo, meus irmãos. Eu nunca imaginei que isso viria da parte dele. Ele diz até o seguinte, ele vai além. Se você quiser fazer uma ação social, uma assistência social, se você quiser fazer um trabalho de caridade com uma pessoa que não seja da sua religião ou da sua igreja, não há problema nenhum nisso. E nisso ele me surpreende. Se você quiser fazer com uma pessoa de uma outra religião, um trabalho, uma atividade, visitar um asilo, qualquer outra casa, ele não vê problema nisso. Desde que você entenda que você fez aquela assistência, você participou daquele evento, e você agora, você vai para a sua casa ou para a sua igreja, e aquela pessoa vai para a religião dela. Você não pode só confrontar e achar que você pode ir um na religião do outro. É só nisso que ele pede o cuidado. Agora, fazer o bem, fazer a assistência social, independente com quem você esteja, seja a pessoa correta e honesta, mesmo que de outra religião, ele não vê problema. Então, se vindo deste homem, que é uma pessoa muito conservadora, uma pessoa muito crítica, uma pessoa que estava muito focada em seguir o Evangelho de forma precisa, sem desvios, isso me surpreende. Então, vale nessa noite, meus irmãos. Às vezes, nós temos até a oportunidade de investir em outros lugares e estar com outras pessoas. Se isso for para trazer uma ação social, se isso for para você demonstrar que a sua religião ela é pura e sem mácula, porque você serve a Jesus e serve ao próximo, quando serve a Jesus, isso é válido. E ele, quando ele fala isso, ele entende na parte 2 do verso 27. E guardar-se incontaminado do mundo. É claro, se você, porventura, achar que você não ficará incontaminado a ir a um determinado local que pode te trazer problema, você não vai. Se você acha que um determinado local é ruim, você vai lá para evangelizar e você não vai. Não vai a este local. Mas se você já tem a maturidade cristã e você pode ir a um determinado local, que ali você pode pregar o evangelho e ser luz, não há problema nenhum nisso. Entende essa questão? Se você consegue manter-se incontaminado do mundo, você está seguindo a religião pura e sem mácula. E eu termino essa mensagem com 3 perguntas nessa noite. A primeira pergunta: você tem certeza da sua salvação em Cristo? Se você tem, glória a Deus por isso. Se você não tem, eu gostaria de ofertar esse dom gratuito de Deus nessa noite para você. Se caso você tenha a certeza que é salvo em Jesus, você tem essa garantia no seu coração, o que te dá essa segurança? O que você entende que mostra, que demonstra que você é salvo em Jesus? Pense nisso nessa noite. E o que atesta que você é salvo? Se você pensou aí, eu já venho com a terceira pergunta já para te adiantar. Ser praticante da palavra de Deus. A minha resposta é essa. Vocês sejam praticantes da palavra. É você servir a Deus, é você estar o tempo todo lendo a Bíblia e praticando. Tem muita gente até que pratica coisas assim, sem ler, sem entender o que é a vontade de Deus para o seu coração. Mas que você nessa noite saia daqui praticante da palavra de Deus. Você tem certeza da sua salvação? Glória a Deus por isso. Se você entende que você é salvo em Jesus, amém. Mas por que você é salvo em Jesus? Simplesmente ou puramente por Jesus ter morrido na cruz por você? Amém. Mas isso não te traz nenhuma transformação, isso não te traz nenhuma mudança, isso não inspira o seu coração a fazer algo de diferente, a servir mais a Deus, a estar em comunhão com Cristo? Ou simplesmente é como se fosse um diploma num canto da sua parede em que você não utiliza nada, em nada, um diploma, um certificado que você está ali, está presente, mas não quer viver com aquilo. Eu sou salvo em Jesus, olha, mas eu não conto para ninguém não. Continua a minha vida, continua a minha prática, continua da mesma forma que eu saí deste mundo. Se você se diz salvo em Jesus e pratica as mesmas coisas que você fazia antes de ser salvo em Jesus, reveja, repense. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você, no seu coração, aí mesmo sentado, eu vou orar por você.
e que você reflita com essa mensagem. Será que eu estou sendo praticante da palavra do Senhor ou apenas ouvinte? Será que eu estou servindo a Jesus, a religião pura e sem mácula, como está aqui? Estou sendo atencioso ao meu próximo? Estou servindo a igreja de Jesus? Eu quero orar por você, mesmo assentado. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, que essa palavra vai de encontro a mim, ó Deus, que eu entendo que eu preciso ser mais praticante ainda da sua palavra, Deus. Que eu preciso ainda te servir mais com zelo, ó Pai. Que eu preciso sair ainda mais da minha zona de conforto e te servir, ó Deus. Entender que a igreja não precisa de mim para existir, mas que eu posso sim doar os meus dons e sacrificar o meu tempo e doar a minha vida, Senhor, a Ti, ó Pai. Nós estamos falando aqui sobre mordomia na Escola Bíblica Dominical, ó Deus. E mordomia é estar 100% disposto e disponível ao Senhor, ó Deus. Que nós saímos daqui hoje com o nosso coração disponível, aberto a que o Senhor determinar para as nossas vidas, ó Deus. Que nós saímos aqui, ó Deus, convictos da Tua salvação, porque nela estamos vivendo e praticando todos os dias, ó Deus. Que nós possamos perseverar na Tua palavra, perseverar na Tua fé, entendendo que não há outro meio de salvação, de vida eterna, a não ser o nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, continue abençoando as nossas vidas, ó Pai, nos dando um coração puro, limpo, que enxergue o próximo e a sua necessidade, ó Deus. Nós possamos viver para Ti, ó Deus, sem egoísmo, sem egocentrismo, olhando no espelho e vendo que nós precisamos de Ti, ó Pai. De Ti, ó Deus, que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo nas nossas vidas, ó Deus. O Senhor que é o nosso pastor, é o Senhor que nos guarda, que nos livra, que nos dá a vida eterna e nos protege, ó Deus. É do Senhor que vem essas dádivas, ó Pai. Continue, ó Deus, abençoando a sua igreja. É que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.